Fala, turma! Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Turma, vamos começar o nosso vídeo com a nossa análise semanal, que vai do dia 29, a segunda-feira, amanhã, até o dia 3, a sexta-feira, tá bom, pessoal? Turma, nessa análise semanal, a gente vai ver os seguintes pontos, os movimentos, né, no nosso querido índice futuro, que rompeu mais uma vez, mais uma semana rompendo o topo histórico, e também o nosso tradicional calendário semanal, que vai de segunda-feira, dia 29, até a sexta-feira, dia 3, tá bom, turma? Vamos começar o nosso vídeo com as regiões, turma. Na semana anterior, foram as seguintes regiões: 148.795 até os 146.645, a nossa região superior, tendo o nosso ponto central no 145.140 e a nossa região inferior dos 141.485 até os 143.635, tá bom, turma? Vamos ver lá no gráfico como ficou? Ó, turma, que bacana. Aqui, né, a segunda-feira, vocês estão vendo a setinha, né? Espero que sim. Aqui é a segunda-feira, né, turma? O índice subiu. Na quarta, né, o Ibovespa bateu, né, o topo histórico. E, turma, deu essa corrigida, tá? Turma, aqui, ó, esse ponto azul no 145, 140 é o nosso ponto central, tá? Que tá entre o 382 e o 50% de FIBO, mas para definir essas regiões, FIBO não é levado em consideração, tá bom, turma? E o que foi que o índice fez? O índice testou o 382 de FIBO, não chegou no nosso ponto central, subiu, rompeu a média da nossa região superior, que estava no 147.720, andou, né, aqui, foi, superou aqui a parte de cima da nossa região superior, que estava no 148.795, fazendo 149 mil, tá? A máxima da semana, turma. E voltou. Perdeu, né, a nossa região superior e ficou abaixo da nossa região superior e acima do nosso ponto central. Tá bom, turma? Foi isso que o índice fez a semana que passou. Então, nessa semana, a nossa região superior vai dos 149.380 até os 147.115. O nosso ponto central vai ficar no 145.195 e a região inferior vai do 141.010 até os 143.275. Tá bom, turma? Turma, vamos ver agora no gráfico como é que fica? Olha, pessoal, aqui, ó, a nossa região superior, a nossa região inferior e o ponto central. Se vocês perceberem, o ponto central está muito próximo dos 50% de FIBO. Mais uma vez, insisto, pessoal, para traçar a região superior, a região inferior, ponto central, FIBO não é levado em consideração, apesar dessas coincidências, tá bom? Então, turma, o que eu vejo para o índice? Turma, para essa semana, eu acredito que o nosso querido índice futuro vai fazer o seguinte: vai corrigir um pouco mais, tá bom? Vindo até o nosso ponto central, ou até mesmo aqui, ó, a nossa região inferior, tá bom? Pode vir até a média da nossa região inferior, dependendo da notícia que venha a ocorrer nessa semana, turma, porque a gente tem duas notícias principais. A primeira, payroll, que a gente vai ver no nosso calendário semanal, e a segunda é um provável encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil.
Tá tendo essa negociação, provavelmente ocorre esse encontro entre os dois presidentes lá nos Estados Unidos e isso pode destravar muito preço aqui no nosso índice, aqui no nosso Ibovespa, tá bom, turma? Na semana que passou, teve a Assembleia Geral da ONU e o presidente dos Estados Unidos deu uma excelente sinalização para que o presidente do Brasil possa se encontrar com o presidente dos Estados Unidos e aí destravar essa questão comercial que vem atingindo o Brasil em cheio, tá bom, turma? Então, essa notícia, que é uma notícia que ainda está se discutindo se essa reunião vai realmente ocorrer essa semana ou não, pode destravar valor, né? Pode destravar preço. O normal seria ele continuar aqui nessa região, tá, turma? Fazendo a sua correção, porque ó que perna de alta. É normal ele fazer essa correção aqui, tá bom, turma? Turma, vamos continuar o nosso vídeo. Agora a gente vai para o nosso tradicional calendário semanal, turma. Turma, na segunda-feira, amanhã, conhecido como amanhã, vai ter o IGPM, tá? Aqui no Brasil e o tradicional Boletim Focus. Vai ter também PMI lá na China. Agora a gente vai para terça-feira. Vai ter decisão de taxa de juros lá na Austrália. Vários países também vão ter decisão de taxa de juros, tá bom, turma? Vai ter PIB do Reino Unido. Vai ter superávit orçamentário aqui no Brasil. Relação dívida bruta PIB aqui no Brasil. Taxa de desemprego aqui no Brasil e CPI lá na Alemanha. Também muitos países vão ter divulgação de CPI, tá bom, turma? Vai ter também ofertas de emprego JOLTS lá nos Estados Unidos. Agora a gente vai para quarta-feira, turma. Vai ter CPI, né, na zona do euro, o core do CPI, variação de empregos privados da ADP, tá bom, turma? PMI nos Estados Unidos, PMI ISM nos Estados Unidos. Na quinta-feira, turma, a gente vai ter taxa de desemprego lá na zona do euro, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, taxa de desemprego no Japão, PMI lá no Japão, tá bom, turma? E sexta-feira que vai ter a principal notícia da semana. Vamos ver? Vai ter PPI lá na zona do euro, produção industrial aqui no Brasil e ele, a estrela da semana, payroll, tá? Na sexta-feira vai ter payroll, turma. Isso pode destravar muito preço, até porque tem muita gente em dúvida se vai ter. Teve o corte, né, em setembro da taxa de juros nos Estados Unidos e tem gente em dúvida se vai ter realmente mais 2 cortes esse ano, em outubro e em dezembro. Então o payroll pode dar essa sinalização, tá bom, turma? Vai ter taxa de desemprego lá nos Estados Unidos e vai ter ganho médio por hora trabalhada. Turma, eu vou fazer algo diferente que eu nunca fiz no nosso tradicional calendário semanal, que é ver os números esperados para o payroll. Aqui, ó, turma. Como vocês podem ver, no mês anterior foram criados 22 mil, ou seja, o mercado está esperando, né, que haja uma maior criação de empregos que no mês anterior. Neto, se vier muito acima, turma, se vier muito acima, possa ser que o Fed reveja cortar mais 2 vezes a taxa de juros ainda esse ano, tá bom? Possa ser que corte só mais uma vez a taxa de juros ainda nesse ano, tá bom? Mas isso é especulação, tá bom? Neto, e se vier abaixo dos 39 mil?
Turma, quando eu falo viés acima ou viés abaixo, é viés muito acima, uma coisa totalmente desproporcional, né? É mais que o dobro, mais que o triplo, muito acima. Então, possa ser que o Fed segure um pouco essa questão da continuidade do corte de juros lá nos Estados Unidos. E se vier muito, muito abaixo dos 39 mil, que é o número que o mercado espera que venha, isso daí pode significar que não, realmente, o Fed provavelmente vai cortar mais 2 vezes a taxa de juros ainda neste ano, na reunião de outubro e na reunião de dezembro. Se você já tem experiência, aí você vai saber que se vier muito abaixo, provavelmente o índice suba. Provavelmente. Se vier muito, muito acima, o que vai reduzir a expectativa de mais cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, aí possa ser que o índice caia, tá bom? Mas ficar posicionado nesse horário não é uma boa ideia, principalmente se você não tem experiência na divulgação desses dados, tá bom, turma? Turma, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa análise semanal com o nosso tradicional calendário semanal. Pensei que ia beijar o microfone agora. Peço para você, pessoal, a gentileza de curtir, se inscrever, ativar as notificações. Se você está gostando do nosso conteúdo, do conteúdo aqui do nosso canal, compartilha também, pessoal, com as pessoas que vocês sabem que têm interesse no mercado financeiro, tá bom? E vou pedir também, né? Já que eu estou pedindo, vou pedir também para que vocês me acompanhem lá no X, tá bom? Vou deixar aí na tela o @ Neto Alves com 2 T's BR. Turma, amanhã tem radar semanal, tá? Logo pela manhã, por volta das 8 horas. Então, sugiro que vocês acompanhem o nosso radar semanal. E muito obrigado por assistir a esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima análise semanal com o nosso tradicional calendário semanal. Forte abraço, turma!